Ciência Sem Limites está no ar. É um programa dedicado a mostrar, demonstrar e relatar pesquisas e pesquisadores da universidade. No programa de hoje, nós estamos com a professora Bárbara Stout Bezerra, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, da Faculdade de Engenharia do campus de Bauru. O Ciência Sem Limites vai ao ar todas as segundas às 6 da tarde, inédito. Horários alternativos, quarta, 1h30 e aos sábados, às 4 da tarde. Prazer em tê-la aqui no programa, professora. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite de estar aqui divulgando as nossas pesquisas no Perfeitamente. E o trabalho dos cientistas, dos pesquisadores. Professora, a senhora é relativamente nova, de Unesp, de casa, vamos dizer assim, né? Então, nós queremos saber como é que foi a sua trajetória acadêmica até a senhora chegar ao Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Bom, eu sou engenheira civil, formada pela Universidade de São Paulo, do campus de São Carlos, né? Então, lá eu fiz a minha graduação. Após a graduação, durante a graduação, eu me envolvi em muitas pesquisas junto com outros alunos de mestrado, porque lá já tinha programas de mestrado e doutorado, né? Então, quando a gente está na graduação, principalmente a engenharia civil, ela é bem ampla, né? E eu fiquei na dúvida em duas áreas, que era a parte de estruturas e a parte de engenharia de transportes, né? Aí, durante a graduação, fiquei na dúvida entre essas duas áreas, né? E depois, no último ano, teve uma disciplina que eu também gostei, que era a parte de gerenciamento na construção civil, né? E aí eu fui para a Escola Politécnica de São Paulo, na USP também, né? Onde eu comecei um mestrado na parte de gerenciamento na construção civil, né? Mas não terminei esse mestrado, né? E aí meu marido foi trabalhar na Bahia, eu fui acompanhar ele, né? E eu continuei o meu mestrado na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? Onde eu tirei o meu mestrado em planejamento urbano, né? E urbanismo. E foi bem interessante, né? Porque uma engenheira formada pela Universidade de São Paulo e tendo estudado também na Escola Politécnica, né? A gente é muito cartesiano, né? E aí, quando eu fui lá para a Universidade Federal da Bahia, junto lá com o pessoal da arquitetura, né? Foi um choque cultural bem grande, né? E foi bem interessante que foi um local que humanizou a parte minha de engenheira, né? Que a gente teve contato com outras questões que na engenharia a gente não aborda. Então, foi bem interessante. Eu acho que a gente pensar, o engenheiro ele pensa nos espaços apenas o retorno financeiro, o cálculo, o que vai ser mais econômico, etc. Mas a gente não pensa o que vai ser o melhor, o bem-estar para o ser humano, que já os arquitetos já têm essa maior preocupação, né? Então, esses questionamentos de como você constrói a cidade, né? E como que vai ser a relação do indivíduo com aquele espaço, né? Que o engenheiro ele não discute isso no seu curso, né? Então, para mim, foi muito interessante, né? E no meu mestrado, eu estudei a questão da verticalização urbana, né? Então, na construção dos edifícios, porque para mim era bastante marcante quando a gente vê todas as cidades brasileiras, né? A gente tem uma verticalização muito diferente do que acontece nos outros países, né? E essa verticalização que foi imposta aqui no Brasil, a gente vê que ela tem um discurso, né? Que é para aumentar as densidades urbanas, né? Que seriam para você ter uma cidade mais eficiente. Mas quando a gente vê a nossa verticalização, a gente vê que não é isso que acontece. E não é tão planejada assim, né? E não é tão planejada. Porque na Europa, quando eles instituíram a verticalização, né, para ter essa maior densidade, a gente vai ver que os edifícios residenciais têm no máximo 6 andares, né? Essa verticalização que hoje a gente vê de 30 andares de um edifício residencial, né, causa assim, uma estranheza para quem é de fora, né? E tem outro fator também que, com essa verticalização, as pessoas, você pode perceber, quem mora em apartamento praticamente quase não anda na calçada, né? Então, você sai do seu apartamento... Estreitas, às vezes. Não, você sai do seu apartamento, já pega o carro e sai. Então, isso cria uma questão nas cidades que você está desumanizando as cidades, né? As pessoas não estão mais... Individualizando cada vez mais, né? Você não conhece mais a sua rua, né? Você não participa mais do que acontece nas ruas do que quando você tem aí uma casa. Perfeito. Né? E o doutorado também foi na Bahia? Não, aí no doutorado a gente voltou para São Paulo, né? E voltamos para a cidade de São Carlos, onde eu tinha feito minha graduação, né? E eu fui trabalhar no Departamento de Engenharia de Transportes, né? Que na USP tem essa especialidade, né? E lá eu fui fazer meu doutorado,
né, que eu trabalhei com semáforos, né, foi um tema bastante interessante, desafiante, onde eu encontrei o meu orientador, o professor Coca Ferraz, que eu falo é o meu pai acadêmico, né? Você vê a importância de um professor na vida das pessoas, ele é uma pessoa fantástica, né? Eu gostaria de ser assim uma professora, atingir o nível dele, né? E é uma pessoa que estimula muito seus alunos e ele transforma as pessoas com quem com quem ele convive. Quer dizer, né? ele te cativou para enveredar para a área de transportes, então, a sua pesquisa. Isso, então a minha pesquisa foi nessa área de transporte. E durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de receber 2 treinamentos, né? Um na Suécia e outro na Suécia também, mas também financiado pelo governo dinamarquês, né? Voltados para a área de segurança, e que voltou a ser o meu ícone hoje de pesquisa principal é nessa área. Vocês viram que o tema de hoje nós vamos falar sobre segurança viária e mobilidade e sustentabilidade. É um programa extremamente interessante. Vamos falar sobre trânsito. Vamos explorar a professora Bárbara Bezerra e a sua pesquisa. Ciência Sem Limites, breve intervalo e volta já já. Ciência Sem Limites está de volta. Tem o objetivo de mostrar, conversar sobre as pesquisas e pesquisadores da Unesp. Hoje, ao meu lado, nós recebemos a professora Bárbara Bezerra, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Engenharia do campus de Bauru. Se você quiser contactar a pesquisadora, veja aí no vídeo o e-mail dela, é barbarabezerra@feb.unesp.br. Ou acesse a homepage www.feb.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. No bloco anterior, professor, a senhora falou que, né, no seu doutorado a senhora foi para o exterior. Sim. Pesquisar, evidentemente, trânsito, segurança viária e tal. Relate para a gente essa experiência, porque quem está em casa deve estar falando, puxa vida, no exterior o trânsito dá essa impressão que é muito diferente do que o nosso aqui no Brasil. A começar até pelo asfalto, né? O asfalto lá na Europa é completamente diferente, as vias, as artérias são construídas de forma bem diferente da nossa, ou não? Bom, é bem diferente mesmo, né? Então, essa minha oportunidade de ter ido para o exterior me motivou a fazer o meu pós-doutorado na parte de segurança viária, né? Então, onde eu fui na Universidade de São Paulo também, continuei essas pesquisas e que foi interrompida quando eu entrei aqui na Unesp, mas estou continuando essa pesquisa aqui, né, na Unesp. E a questão dessa diferença cultural que a gente vê do trânsito aqui no Brasil e na Europa, principalmente nos países nórdicos, para onde eu fui, né, que foi a Suécia, a gente vê que tem 2 questões principais. Primeiro, a cultura, né? Eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa. Lá eles têm uma cultura que eles pensam na comunidade, no todo, né? E aqui a gente tem uma cultura muito individualista, né? Então isso faz toda a diferença quando a gente vai falar do trânsito, porque o trânsito é uma situação social e comportamental, não é só a questão do projeto geométrico das vias e etc. Do ponto de vista do projeto geométrico, eles estão realmente mais avançados que a gente, porque a gente tem problemas básicos ainda de crianças fora da escola, mortalidade infantil, embora esses índices tenham caído, né? A gente tem um analfabetismo funcional no nosso país, outras questões aí que não vamos debater aqui agora, né? Mas eles estão, assim, vamos dizer assim, 50, 100 anos na nossa frente na parte de planejamento urbano. Problema cultural, né? Educacional e cultural, né, professor? Porque... Tiveram uma educação... Não, porque aqui também no Brasil a gente está praticamente autossuficiente na parte dos combustíveis, né? E na Europa, quando teve as crises de petróleo na década de 70, e eles são totalmente dependentes do petróleo exterior, né? Então, eles começaram a ver que eles tinham que mudar a forma de se locomoverem dentro do meio urbano. E o que mais lhe chamou a atenção nessa diferença ou nessa mudança em relação na Suécia em relação ao Brasil em termos de conscientização? Olha, o que me chamou bastante atenção era o número enorme de bicicletas, né?
mas eles tinham as estruturas. Por exemplo, eu morei na cidade que tinha 200 mil habitantes, eles tinham 300 quilômetros de ciclovias, não eram ciclofaixas, ciclovias mesmo, totalmente segregadas do trânsito. Só interrompendo, dá para explicar para quem está em casa a diferença entre ciclovia e ciclofaixa? Então, a ciclovia é uma via segregada do tráfego de veículos, né? Então, só para bicicleta? Só para bicicleta, né? Então, não tem... você anda lá vários quilômetros sem ter um cruzamento com uma via de tráfego. Você tem certos pontos que você vai cruzar, vai ter semáforos para você poder cruzar, né? Mas o ciclista está totalmente protegido em relação ao tráfego de veículos, né? Já na ciclofaixa, o veículo e a bicicleta eles estão no mesmo... Não tem segregação, né? É só uma pintura, né, que a gente tem na via, que é o que a gente tem aqui em Bauru, né? Só que o que me choca é que na Europa, quando tem essas ciclofaixas, com a bicicleta convivendo com os veículos, a velocidade dos veículos é reduzida, né? No máximo é 40 km por hora. Né? E aqui a gente está colocando essas ciclofaixas junto com o fluxo de veículos aí em vias de 60 km por hora, né? Que não é o recomendado. Comparativamente, a senhora acredita que Bauru deveria ter um pouco mais ou ciclovia não temos aqui, de ciclofaixa até para começar, porque nós temos um período muito curto ali no final da Getúlio, né? A ciclovia tem as ciclofaixas, né, do jeito que elas estão sendo implantadas, eu fico até um pouco temerosa. Primeiro que são poucos trechos, né? E aqui praticamente é ciclovia para lazer, né? Acho que primeiro para incentivar as pessoas no domingo, né? Porque elas são liberadas no domingo, essas ciclovias, que agora, se a gente for passar lá, tem carro estacionado que é permitido, né? Então, é só para incentivar as pessoas a andarem de bicicleta, porque é gostoso andar de bicicleta, né? E aí, para mostrar que é possível a gente se locomover de bicicleta dentro da cidade, né? Só que, tirando esse período que a ciclovia é liberada, né? A ciclofaixa, desculpa, é liberada, eu fico muito receosa, porque tem um trânsito muito intenso de veículos com uma velocidade muito alta. Né? E essas ciclovias, ou ciclofaixas que a gente tem aqui, elas não estão integradas. Né? Então, você tem um trecho de ciclovia que não integra, depois lá a gente joga esse ciclista de novo no trânsito sem a menor proteção, que seria, no mínimo, a ciclofaixa. Né? Nós vamos explorar mais esse assunto. Chegamos ao final de mais um bloco e vamos para um breve intervalo. Hoje, ao nosso lado, a professora Bárbara Bezerra, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental do campus de Bauru, da Unesp. É um instante só e o Ciência Sem Limites volta já. Ciência Sem Limites está de volta. No programa de hoje, recebendo a visita da pesquisadora Bárbara Bezerra, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de Engenharia aqui do campus de Bauru. O assunto de hoje: segurança viária, mobilidade, transporte. Professora, a senhora falou sobre ciclovias, bicicleta. A senhora acredita que em Bauru deveriam ser realizadas mais campanhas para a utilização de bicicletas, do uso de transportes alternativos que poluíssem menos? Bom, eu fico assim um pouco temerosa que primeiro, né, a gente tem que fornecer as infraestruturas, né, adequadas para depois a gente incentivar o transporte. Porque a bicicleta, o ciclista, ele está muito vulnerável no trânsito, né, porque ele anda a 15, 20 km por hora, se for uma descida, e ele está concorrendo num trânsito com veículos, né, se for na ciclofaixa, com veículos que estão até 60 km por hora, ou até mais, né, que muitas vezes os motoristas estão com a velocidade maior do que é permitida, né. Então, isso causa um risco muito grande para esse ciclista, né? Então, primeiro nós temos que fornecer essas estruturas favoráveis para estimular o uso da bicicleta, né? Agora, uma coisa que a cidade já poderia fazer é ter uma preocupação maior com as suas calçadas, né? E com a travessia de pedestres, porque o andar é um ato natural do ser humano e muito agradável. Inclusive, faz muito bem para a saúde, né? Sim. Agora, eu conheço muitas pessoas que os médicos recomendam que elas vão caminhar, né? E aí, no ato de caminhar, eu conheço vários exemplos de pessoas que se machucaram, né? Porque caíram numa calçada que estava com algum buraco, com algum defeito, né? Agora, a gente tem notado também em alguns pontos da cidade a conscientização dos motoristas em termos de pedestres que vão atravessar na faixa, eles param, a exemplo da Europa, para que o pedestre tenha preferência, né? Parece que está acontecendo, mesmo pequena, mas está acontecendo isso. Mas é muito pequena ainda, né, João? Porque o motorista ele tem que se conscientizar que ele acha que o custo dele ter o carro é só a compra do veículo,
né, e pagar seguro, combustível. Mas ele gera um custo para a sociedade, que a gente fala que é um custo, que ele externaliza esse custo para a sociedade como um todo, que é o aumento da poluição, tanto do ar como sonora, porque o veículo tem um ruído, né? Sim. Também ele vai aumentar o número de veículos na via, né, com a presença dele ali, gerando os congestionamentos, que vai impactar o transporte público, né, porque quanto mais veículos nas ruas, vai ser menor a velocidade operacional, né, e que vai diminuir, vai aumentar, né, o tempo de percurso de quem está usando o transporte público. Fora outros também custos, né? E também o que acontece no transporte público é aquele ciclo vicioso que é bem conhecido, né? Então, diminui a velocidade comercial, então as pessoas demoram mais tempo para chegar de ônibus, então elas vão querer comprar um carro, né, ou uma moto, e aí vai aumentando os congestionamentos. E aí essa perda da demanda, né, por exemplo, Bauru, os indicativos que eu tenho é que em 10 anos a demanda é a mesma, né? E aumentaram o número de linhas. Então, o que acontece? A tarifa, como é calculada, né? É o custo da operação do sistema dividido pelo número de usuários pagantes, né? Então, só para quem está em casa, para ter uma noção, a senhora falou assim, em termos de demanda, né? Em demanda em que sentido? Por exemplo, a pessoa que anda de ônibus constantemente consegue comprar um carro, uma moto, ela abandona o transporte público. Consequentemente, né? Diminui a demanda. A tarifa né? vai subir. A tarifa vai subir. Né? Então, o que a gente tem que pensar? Né? Hoje, na Europa, eles dificultam, né, que as pessoas vão de carro para as regiões centrais. Então, é caro você estacionar o carro na região central, é demorado. Então, se você for de ônibus para a região central, você vai chegar muito mais rápido e muito mais cômodo. Né? Então, a gente tem que... É a tendência. Eu dou a disciplina de engenharia de tráfego, eu falo isso para os meus alunos. Antes, a gente só pensava nos veículos. Hoje, a tendência é a gente pensar na mobilidade sustentável, que é o andar a pé, de bicicleta e o transporte público. Agora, só para a gente fazer um comparativo, né? Já estamos caminhando para o final desse bloco. Em termos de trânsito, Bauru, a senhora que tem experiência com São Carlos, uma experiência europeia, muitos atribuem o trânsito de Bauru caótico, não comparando com São Paulo, isso aí não tem nem comparação, mas comparado com uma cidade com relativamente o número de habitantes. Eu vim de São Carlos, né? E para mim, todo mundo fala mal do trânsito de Bauru, eu acho o trânsito aqui muito bom, comparado com São Carlos, que é uma cidade menor, mas ele é uma cidade que não teve tanto planejamento, porque aqui Bauru tem vamos dizer assim, a sorte de ter a Endurbe, né? Que nas outras prefeituras menores, a cada 4 anos que muda o prefeito, muda a gestão, muda também toda a Secretaria de Transporte ou quem está lidando com o transporte. Então, cada 4 anos é como se a cidade tivesse que começar do zero. Aqui pelo menos fica o segundo escalão. Né? Aqui fica o pessoal, né, que conhece a cidade, então claro. Isso é uma riqueza para Bauru. Né? Agora, nós vamos falar também, no próximo bloco, sobre a inserção da grande quantidade de semáforos. Nós vamos querer, a senhora também pesquisa, né, essa parte. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. Volta já já. Ciência Sem Limites, um programa dedicado a demonstrar pesquisas e pesquisadores da universidade. No programa de hoje, nós recebemos a visita da professora Bárbara Bezerra, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Se você quiser contactá-la, veja aí no seu vídeo. Envie um e-mail, barbaraBezerra@feb.unesp.br. Estamos no último bloco e vamos querer saber um pouco da pesquisa realizada aqui em Bauru. A gente nota que Bauru, tendo um congestionamento ou tendo alguns acidentes, a primeira coisa é colocar um semáforo, né? E nem sempre essa é a solução. É correto dizer isso, professor? Podemos dizer que sim, né? É que o semáforo sempre aparece como a única solução para resolver um problema nas interseções. Inclusive, né? Nós estamos vendo imagens agora, né, de alguns semáforos que parece que não tem tanto movimento. Isso ocorre? Então, às vezes, o que acontece? A gente tem um motorista que a gente precisa conscientizar ele que ele precisa respeitar o pedestre e os usuários mais vulneráveis, né? Porque quando a gente está dentro do carro, a gente está sentado, ouvindo música, com ar-condicionado, às vezes, né? E o pedestre, ele está ali no seu próprio esforço físico, né? E o ciclista também, né? Então, e pensar que se aquele pedestre está andando a pé, poderia ser ele próprio, né? E também é um carro a menos na rua.
né? Então, a gente tem que ter esse respeito. Por exemplo, na Europa, eles têm essa conscientização que eles têm que respeitar esses usuários mais vulneráveis na via, porque assim é um carro a menos na rua. Você está transformando aquele espaço que você circula num espaço mais humanizado, né? Então, o que acontece quando você coloca um semáforo? Geralmente é um lugar que tem dificuldade de travessia de pedestres, né? Porque a gente vê os carros com alta velocidade, que não respeitam a faixa de pedestre para fazer a parada, ou os carros na via secundária não estão conseguindo adentrar a via principal ou cruzar essa via, né, porque os veículos estão vindo com uma velocidade muito maior. E também muito o fluxo de veículos em horários de pico, né? Então, às vezes... A pessoa não se planeja também, né? O problema que a gente vê no trânsito, geralmente, são nas horas de pico, né? Que é aquela hora que a gente vê que todo mundo, 6 horas da tarde, é o horário que todo mundo sai do seu expediente, do seu trabalho, né? Então, pensar em horários mais escalonados, não precisa todo mundo sair no mesmo horário, ou o comércio fechar num horário diferente da saída das pessoas do escritório, das escolas, é uma discussão que já vem há muitos anos, né? Porque todo mundo sai naquele período de pico, né? E aí a gente tem que aumentar a capacidade da via só para atender o período de pico. Então, a gente sabe que isso não é viável, né? Então, a gente sabe que no período de pico sempre vai ter um pouco de espera. Agora, no bloco anterior, a senhora falou que tem impressionado aqui o trânsito de Bauru a senhora é um especialista, uma cientista no assunto, né? Não está tão ruim, né? O que mais lhe impressiona, assim, que olha, Bauru flui bem? Assim, lógico que tem problemas pontuais. A gente tem algumas vias, Duque de Caxias, a gente vê a Rodrigues Alves, né? Alguns pontos nas Nações, assim, quando chove, né? Tem problemas de alagamento. Mas, se comparar com outras cidades, ela não está, assim, tão caótica. Se for comparar com São Paulo, então é maravilhoso o trânsito aqui. Sim, claro. Mas a gente começa a ver problemas de congestionamento, sim, na cidade, porque, principalmente na parte central da cidade, né, onde todo mundo vai, aí realmente a gente vai ter esse aglomerado de pessoas, né? Então, a gente tem que incentivar, né, as pessoas a irem para as regiões centrais de ônibus, né, ou de outro meio de transporte. Porque não dá para todo mundo chegar, não tem espaço para todo mundo na região central. Não, e a gente nota um crescimento tanto da população quanto com o número de carros, né? Carros e motos, a facilidade, o governo incentiva isso também. Então é o que a gente está vendo. O Brasil, ele tem, nos últimos 10 anos, ele tem tido uma melhoria nos índices econômicos. A gente vê que tem uma redução da pobreza no Brasil, né? E um crescimento de uma nova classe média, né? E a aquisição dos veículos ficou muito mais fácil, né? Financiamentos, redução de IPI para compra de veículos. Só que esse é o lado ruim da moeda, né? Se todo mundo tem até uma frase que é dita, né? Que a nação rica não é aquela que todo mundo tem carro, mas aquela que o rico anda de transporte público, né? Porque esse transporte público vai ser de qualidade. E a senhora espera que Bauru melhore ou que o transporte público, com essas manifestações recentemente que tiveram para baixar até o valor da passagem, possa ser melhorado para que as pessoas acreditem mais no transporte público? Olha, eu acho que essa é uma tendência no mundo e no Brasil, né? Porque o crescimento da frota, ela vai chegar num momento que a gente não tem mais como aumentar as vias. Como que a gente vai aumentar a via, que você já tem as construções do lado, né? Como a gente vai ampliar uma via? Porque a única forma de você aumentar o fluxo de veículos é você aumentar o número de faixas. Então, como que você vai fazer isso se já está um ambiente construído? Então, a gente tem que pensar em outras formas de se locomover, principalmente que a gente tem uma questão aí que a gente não sabe até quando que nós vamos ter o petróleo, né? Aqui no Brasil a gente usa bastante o etanol, mas o que acontece com o etanol? A gente está vendo o aumento do preço da comida aqui no Brasil, né? Porque a gente está plantando a cana-de-açúcar e deixando de plantar outras coisas, a gente está vendo esse encarecimento na comida, né? E a gente tem que pensar em formas mais sustentáveis. E as formas mais sustentáveis é andar a pé, de bicicleta e o transporte público. Consequentemente, professora, nós vamos querer ver o resultado dessa sua pesquisa, que a senhora tem pouco tempo de Unesp e vai continuar por muitos anos ainda com essa pesquisa. E nós esperamos que a senhora traga bons resultados e a senhora faz parte também, parece que aqui do Conselho Municipal, que possa orientar, né, da melhor forma possível, soluções e alternativas positivas para a população. Eu faço parte aí do núcleo gestor de mobilidade urbana, né, que a gente tem uma nova lei que surgiu no ano passado, a Lei de Mobilidade Urbana, que é voltado para as cidades, hoje, para elas poderem pedir recurso no governo federal, elas têm que ter esse plano de mobilidade urbana. Parabéns pelo seu trabalho. Infelizmente, nosso tempo é curto, professora, e chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua presença no Ciência Sem Limites. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui divulgando nossas pesquisas. Perfeito. Ciência Sem Limites, ponto final. Essa semana,
conversamos com a pesquisadora Bárbara Bezerra, do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia do campus de Bauru. Um novo programa, uma nova pesquisa na semana que vem. Esperamos por você. Até lá.